Bem-vinda ao episódio de número 9, Entre Linhas e Emoções. Este é um espaço de leitura, pausa e escuta. Um convite para atravessar palavras com calma e sentir o que elas despertam em você. Hoje vamos iniciar juntas a leitura do episódio de número 9. Vamos começar crescendo a partir de sua história. Equipe Latrina, curando a amargura. Eu citei que trabalhei num lindo resort onde a clientela tinha altas expectativas. Suprir suas demandas elevadas requeria muito esforço. Tinha vezes que, ao final de um longo dia, eu me apoiava na porta do escritório do meu colega para reclamar. Uma certa noite, depois de ouvir mais uma das minhas reclamações, ele me disse calmamente: "Amarga, mesa para um?" Esse comentário arrancou de nós muitas risadas e se tornou uma piada frequente entre nós dois. A verdade é que ninguém quer se cercar de pessoas amargas. Mais cedo ou mais tarde, essas pessoas sentam-se sozinhas para comer. Nunca me esquecerei do dia em que meu sobrinho, somente um menino de 2 ou 3 anos naquela época, encontrou seu primeiro limão. Ele observou atentamente enquanto minha irmã colocou aquelas irresistíveis rodelas amarelas de limão siciliano sobre um prato. Antes que pudéssemos impedi-lo, ele agarrou uma rodela e a enfiou dentro de sua boca. Seu corpo inteiro tremeu e ele apertou seus lábios. Rapidamente ele tomou aquela fruta infratora em seu punho e rechonchudo a encarou confuso. Para nossa surpresa, ele deu mais uma lambida como se fosse para tirar a teima. Certamente ainda estava amarga. Depois da segunda rodada, com os mesmos resultados, seu experimento com aquele alimento chegou ao fim de uma vez por todas. Pessoas e situações amargas são dessa forma também. Quando as encontramos, recuamos surpreendidos ou tentamos digerir o que acabou de acontecer. No domingo após o culto da igreja, Ted reconheceu seu amigo na longa fila de carros saindo do estacionamento e correu para cumprimentá-lo. O amigo estava muito contente, mas o casal logo atrás dele não. O homem apertou sua buzina para expressar sua frustração pela breve inconveniência. Mal pude acreditar no que testemunhei. Tínhamos acabado de sair da igreja, francamente. Suas feições estavam tão azedas, lembro-me delas até hoje. Esses limões vivos encontram problemas em todos ao seu redor e aparentemente estão alheios a si mesmos. No mínimo, eles são azedos e irritantes. Nos seus piores momentos, como estamos prestes a descobrir, eles conseguem arruinar nossos sonhos. Existe uma mulher na Bíblia chamada Noemi. Seu nome significa agradável e gentil. Ela se mudou juntamente com o esposo Elimeleque e seus 2 filhos de Jerusalém até Moabe, buscando socorro em meio a uma grande fome. Enquanto estavam lá, seus filhos casaram-se com 2 gentias, Ruth e Orfa. Numa virada trágica dos eventos, seu esposo e seus 2 filhos faleceram, deixando as 3 mulheres desamparadas. Ao saber que a fome havia chegado ao fim, Noemi decidiu mudar de volta para a sua terra natal. A Bíblia nos relata que quando as mulheres em sua cidade, Belém, vieram cumprimentá-la, ela respondeu: "Não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga." Está lá em Ruth, capítulo 1, verso 20.
Sua referência a Mara, um oásis no meio do deserto, seria reconhecida facilmente por suas amigas. Ao fugirem da escravidão no Egito, os israelitas tentaram tomar a água daquele oásis, mas viram que sua água era amarga, resultando nesse nome. Veja que essa é a questão principal sobre a amargura. Os israelitas não sabiam, só de observar a água, que ela era amarga. Eles tinham que provar dela. Em um determinado momento, todos sentiremos o gosto da amargura. Não significa que tenhamos feito algo de errado. A chave aqui é não engolir essa água. Se o fizermos, a Bíblia nos conta que isso se tornará uma raiz fixa em nossa alma, gerando frutos amargos. Para fazer com que aquela água fosse doce, Moisés atirou uma vara dentro dela. Através deste ato de fé, Deus mudou as propriedades da água e os curou. A fé é a nossa chave. Devemos definir as coisas cuidadosamente, com uma perspectiva de fé a longo prazo, ao invés de nos basearmos em sentimentos momentâneos. Não sei ao certo quando que as sementes ácidas se enraizaram em Noemi, ou Mara, pela primeira vez, mas sua história nos oferece algumas pistas. Anos antes, ela deu aos seus filhos o nome de Malom e Quilion, que significam, respectivamente, frágil e debilitado. Talvez ela tenha tido um parto difícil e atribuiu essa experiência aos filhos. Nunca saberemos. Mas quando a Bíblia nos conta que eles morreram, seria de se surpreender? Eles viveram para cumprir o significado desses terríveis nomes. Ninguém pode culpar Noemi pelo luto que ela sofreu com a perda deles. Contudo, ela permitiu que isso definisse quem ela era, ao ponto de fazê-la mudar de nome completamente. Já ouvi pessoas que suportaram fases problemáticas e expressarem que elas sentem ódio por sua vida, a vida que Jesus morreu para resgatar. Quem me dera elas entendessem quantos danos essas palavras trazem para sua alma e para as pessoas que as amam. Talvez, se elas entendessem, elas escolheriam suas palavras mais sabiamente. Com 18 semanas de gravidez, durante uma ultrassonografia de rotina, para saber o sexo do nosso bebê, o médico me informou sobre uma condição que às vezes resulta em deformidades congênitas e me aconselhou a considerar outras opções. Naquele dia, Ted e eu nomeamos nossa filha Zoe. Esse nome, de origem grega, quer dizer vida. 5 meses depois, nossa filha nasceu, sem nenhuma complicação. Mas nós já havíamos decidido abençoá-la com um nome gerador de vida, independente do resultado que tivéssemos. Os nomes são tão importantes. Devemos designar o bem para aqueles a quem amamos, inclusive para as fases que encaramos. Lá em Provérbios 18, 21, nos diz que o poder da vida e da morte reside na nossa língua. Isso não é um processo baseado numa filosofia onde simplesmente tomamos posse. Isso é sabedoria. Conforme Noemi se preparava para retornar para sua casa, suas noras Ruth e Orfa imploraram que lhes deixassem acompanhá-la até lá. Mas ela recusou seus pedidos repetidamente. E lhe disseram: não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite, depois desse à luz filhos,
Iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Está lá em Ruth 1, 10, 13. Apesar de Ruth e Orfa também terem passado pela perda, Noemi não as ofereceu conforto. Suas palavras foram cheias de desesperança e até ouso dizer sarcasmo. Eu entendo a tristeza de Noemi, verdadeiramente. Contudo, essa querida mulher enfrentava um problema de longa data. Assim como ela havia dado aos seus filhos nomes desprovidos de fé, ela falava com incredulidade sobre o seu futuro. Noemi sucumbiu à autocomiseração. Ela colocou um ponto final em sua história, onde o próprio Deus havia colocado uma vírgula. A fala de Noemi sobre sua luta oferece um ponto de partida valioso para a nossa reflexão. Precisamos examinar se porventura permitimos que uma raiz de amargura tenha tomado conta de nossos corações, ao considerar as seguintes questões. Que palavras eu uso para nomear as situações e as pessoas em minha vida? Vou ler novamente. Que palavras eu uso para nomear as situações e as pessoas em minha vida? Será que carrego em mim crenças de que fui destinada a uma vida de desesperança? Eu duvido que um dia haja mudanças para minhas circunstâncias? Eu afasto as pessoas para longe de mim? Eu reclamo usando palavras sarcásticas? Acredito que Deus tenha se voltado contra mim? Estou verdadeiramente buscando encontrar respostas ou estou só reclamando? Eu culpo outras pessoas pelo rumo que a minha vida tomou? Podemos identificar facilmente um amigo ou parente que carrega em si esses traços, mas será que conseguimos enxergá-los em nós mesmos? Essa é uma questão importante a se ponderar. A nora de Noemi, Orfa, cujo nome significa corça, implorou para prosseguir. Talvez ela tenha ouvido Noemi falar sobre Jerusalém e o Deus que Noemi adorava e desejava visitar sua terra natal. Talvez ela simplesmente buscasse por um recomeço. Mas, a uma certa altura, a corça voltou atrás. Ela beijou sua sogra, se despediu dela e partiu. Algumas vezes, você já sentiu uma ânsia por novas experiências? Pode ser que você compartilhou seus anseios com certas pessoas só para ser alvo da negatividade delas. A resposta que elas lhes deram fez com que você voltasse atrás e enterrasse seu sonho? A amargura arruinou o desejo de Orfa e nunca mais ouviu-se falar dela. Porém, Noemi não contava com Ruth. Em algumas cerimônias de casamento, pude presenciar a resposta de Ruth a Noemi sendo recitada. Apesar de não poder comprovar, creio que Ruth se impôs e expressou as seguintes palavras veementemente. Na minha mente, essa cena se desenrola de forma muito parecida a um episódio de The Chosen, Os Escolhidos, tradução livre. Consigo até ver as lágrimas escorrendo pelo seu rosto enquanto ela declara: Não insistas comigo, que te deixe e que não mais te acompanhe. Onde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Está lá em Ruth 1, 16 e 17.
Sua resposta calou Noemi. E aqui está o porquê. Primeiro, Ruth estabeleceu um limite, ao dizê-la o que não fazer. Não insistas comigo que te deixe. Segundo, ela declarou o que ela, Ruth, faria, transmitindo seus planos em uma sequência bem pensada de declarações no tempo futuro. Terceiro, ela estabeleceu uma prestação de contas diretamente a Deus, tirando a responsabilidade sobre esse assunto das mãos de Noemi. Ruth não tinha mais perspectiva de vida em Moabe. Ela enterrou seu esposo e escolheu o Deus de sua sogra. Sua nova vida lhe aguardava em Jerusalém e ponto final. Pela fé, ela viu o futuro e se moveu em direção a ele. Deus já te fez alguma promessa? Se sim, prenda-se a ela. Somente Ele, o nosso Deus, sabe o futuro. A fé de Ruth trouxe uma grande recompensa, que descobriremos no próximo capítulo. Ela se fortaleceu para superar seu passado cheio de dores, confiando em Deus por algo maior. Conversei com uma mulher que parecia ter sobrevivido a um atropelamento após deparar-se com uma pessoa amarga. Ela não conseguia entender por que toda a esperança parecia perdida aos seus olhos e os seus sonhos estavam despedaçados. Ela parecia uma corça indefesa, pronta para fugir. Eu contei a ela esta história. Durante meus anos de faculdade, trabalhei em um acampamento infantil e minha colega de trabalho não gostava de mim. Embora eu não pudesse mudar isso, ela tinha que passar o verão inteiro comigo. O acampamento terminava com uma excursão de 3 dias de canoa. Durante uma reunião geral com todos os presentes, os monitores receberam suas tarefas para a viagem. Minha colega descobriu que meu amigo e eu havíamos sido designados para a pior tarefa de todas: cavar os sanitários no chão. Ela se recostou satisfeita, pronta para observar nossa reação. Porém, antes do anúncio oficial, ela cometeu o erro de contar para um dos campistas, que correu para me avisar. Graças ao alerta, tivemos tempo para nos preparar. Num golpe de gênio, decidimos mudar a narrativa. Quando anunciaram a tarefa de limpar o banheiro, as crianças nos olharam preocupadas, mas nós pulamos das cadeiras gritando: "Sim, equipe latrina! Quem está com a gente?" Os campistas se apressaram para participar. Muitos davam toques de celebração. Talvez você me chame de encrenqueira, mas não paramos por aí. Criamos a bandeira do destino, uma pá com um longo pedaço de papel higiênico amarrado na alça, que esvoaçava ao vento. A cada parada, liderávamos uma brigada até o topo de uma colina, levando nossa bandeira e cantando irritantemente enquanto cavávamos o buraco no chão que serviria de latrina. Chegaram relatos de que minha colega fervia de raiva. Eu sei, foi vergonhoso para mim ter me divertido com as peripécias que causei. Mas, por mais boba que seja, a história ensina uma lição valiosa. Por motivos que só ela sabe, minha colega engoliu o veneno da amargura. Isso estragou o verão dela, mas não o meu. Eu deveria ter agradecido por ela ter me ensinado uma lição preciosa. Provavelmente teria desanimado se não tivesse sido avisada. Em vez disso, minha reação positiva foi contagiante, mesmo que eu tenha feito aquilo só para que ela não ficasse por cima nessa situação. Aqui está a verdade. A amargura é uma inimiga, mas isso não significa que ela tenha que vencer você. Você ainda tem o poder de criar uma reação positiva e reescrever sua história.
É possível manter vivo seu sonho, mesmo que ele seja aproveitar os últimos dias do verão com um grupo de crianças divertidas e adoráveis. Ruth se conectou a Deus e, contra todas as probabilidades, transformou sua vida. Ela recuperou seu poder, não impondo-o sobre os outros, mas capacitando a si mesma. Para usar um ditado, ela pegou os limões, adicionou doçura e fez uma limonada. Algumas pessoas gostam de nos ver para baixo. Elas se reclinam para assistir ao show. E se você escolhesse uma resposta diferente da que elas esperam, não por despeito, mas por um propósito maior, tente uma nova tática. Pegue uma pá, faça uma bandeira, suba sua colina e espalhe alegria. Sua alegria será contagiante. Quando minha amiga ouviu minha história do acampamento, ela sorriu em meio às lágrimas. Embora tivesse se surpreendido ao encontrar negatividade numa pessoa que amava, sentiu-se fortalecida ao saber que tinha autoridade para ditar sua reação. Além disso, quem a feriu estava passando por alguma perda e não estava vivendo sua melhor versão. Precisamos estar preparados para conceder graça às pessoas. Conversamos sobre maneiras de ela aplicar a fórmula de Ruth. Criar limites com amor. Decidir o que queria e deixar o resto nas mãos de Deus. No dia seguinte, recebi uma mensagem de texto. Saí do nosso encontro com a cabeça um pouco mais erguida. Gostei disso, andar de cabeça erguida. Do meu ponto de vista, temos 3 escolhas ao nos depararmos com a amargura. Primeiro, como Noemi, podemos engoli-la e produzir seu fruto. Segundo, como a corça, podemos abandonar nossos desejos sem deixar um legado conhecido. Terceiro, como Ruth, podemos ficar firmes com amor e avançar rumo à nossa promessa. Eu sei qual vou escolher. Tem algo a ver com Ruth, misturado com um toque atrevido da equipe Latrina. E você? Qual você vai escolher? Como Noemi? Como a corça? Como Ruth? Ou com um toque atrevido da equipe Latrina? Que desafiador esse episódio, não é mesmo? Curando a amargura. Esse foi o episódio de número 9. Nos vemos no próximo episódio.